Quero dar mais uma vez boa noite aos irmãos. Meu nome é Jean. Acredito que alguns irmãos aqui já nos conheçam. A minha esposa é Jânia, que esteve louvando aqui. E estamos aqui nessa noite para meditar aí um pouquinho na palavra de Deus. Amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Deixa eu ver aqui meu horário. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Feche seus olhos. Querido e bom Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua casa de oração nesta quarta-feira. Te pedimos nesse momento que o Senhor abençoe a leitura da palavra e que ela encha o nosso coração de esperança, em nome de Jesus. Amém. Versículo 11 diante, diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía ao enterro do filho de uma única viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não? Queria que vocês me ajudassem, não? Quando eu leio assim a Bíblia, não sei vocês, mas tem coisa que eu começo assim, tem hora que eu dou risada, tem hora que eu fico assim. Eu pergunto, irmãos, como é que a gente chega num velório, está lá todo mundo chorando, o pai, a mãe, irmão, parentes, aí o camarada está lá, pertinho ali do caixão, aí você chega assim, dá aquele abraço, aí olha no olho desse e diz: não chores. Já pensou? Podemos dizer isso, não chores, para alguém? A pergunta é, por que Jesus falou essa palavra? Por que Jesus chega para aquela viúva e diz assim, ó, não chores? Porque o que a gente mais encontra num velório é o que, igreja? Choro. Adventista ou não adventista, cristão ou não cristão, o que a gente encontra no velório? Choro, desespero, perca, angústia, é ou não é? Tem gente que diz assim, não, mas a gente não pode chorar. Chora. Quantos cristãos hoje não chorou lembrando dos seus entes queridos? Saudades. Naum era uma cidadezinha, na verdade Naum era uma vila, que ficava a mais ou menos 14 quilômetros de Nazaré. Naum era uma vila tranquila, sossegada, e ali morava essa viúva. E de repente, essa viúva, que vocês já conhecem o contexto, já não tinha marido, já não tinha uma condição econômica boa, muitas vezes vivia de ajuda do que as pessoas doavam, mas o que ela tinha de mais importante na sua vida, agora ela tinha o quê? Perdido, que era o seu filho. E a Bíblia diz que nesse dia subsequente, ela vinha no enterro chorando com a grande multidão. Isso me fez lembrar, eu nasci e me criei aqui na rua Cícero Pombo, aqui no centro. Não sei quantos sabem onde é essa rua aqui. Depois da vila ali onde ficava ali o material do Construção Paraíba, aquela rua ali, né, ela é a primeira, depois é a rua Irmã Jerônimo. E quando a gente jogava a bola, a rua Cícero Pombo, ela sempre foi uma rua central. Sempre quem vinha do São José ali, do bairro do outro lado da pista, sempre passava por ela.
E várias vezes eu me lembro como criança, a gente jogando bola ali, correndo, ali não era asfaltado, era paralelepípedo, e a gente jogando bola, de repente para tudo. Lá vinha sempre um enterro. E a gente pegava a bola aqui, ó, e todo mundo parava a meninada. E passava ali o enterro. E a gente via ali a serenidade das pessoas, muitas pessoas chorando. Mas a gente, criança, não entende muita coisa, não tem muito sentimento. E a gente ficava olhando assim, as pessoas passavam. Depois ela pegava ali a Antônio de Santana Filho, chegava na Dom Vital, e dali da Dom Vital ia direto para o cemitério. Era a rota das pessoas. E eu ficava olhando ali, aquelas pessoas ali, e eu dizia, mãe, quem é? E minha mãe dizia assim, sempre o pessoal do centro sempre se conhece bem, foi fulano de tal que faleceu. Mas a gente nunca tinha noção, até que de fato aconteça conosco. A multidão ia passando, e muitos gritos, choros, desespero, até que Jesus para aquele enterro. E quando ele para, ninguém entende. E ele pergunta, onde está a mãe? E a mãe está onde? Chorando, desesperada. E ele vai até ela, olha nos olhos dela, e diz assim, ó, não chores. E por que ele disse, não chores? Irmãos, nós estamos cansados de saber que a morte, ela é uma intrusa na vida humana. Deus não nos criou a morte. Deus nos criou para viver uma vida o quê? Eterna. Mas, após a morte, Jesus também nos prometeu o quê? A ressurreição. Muitas vezes na nossa vida, na morte, nós só enxergamos o quê? Desespero, angústia, perca. Um dia, eu estava fazendo um culto, há uns 18 anos atrás. Era uma quarta-feira como essa. E eu estava na minha casa, quando eu recebo uma ligação, minha mãe dizendo assim, ó, desde 1 da madrugada, minha mãe foi funcionária pública há 30 anos no Hospital do Amalã. Ela disse assim, ó, desde a madrugada, eu estou com seu irmão internado. E ele quase se foi. Eu disse, ainda bem que foi quase. Fui para a igreja, e quando chegou num culto de quarta-feira como esse, eu estava orando ali, pedindo a Deus, agradecendo a Deus pela vida do meu irmão. E quando dá 9 horas que termina o culto, o meu celular toca novamente. Alguém dizendo assim, ó, corre para o hospital, porque teu irmão não está bem. E como eu fui criado dentro daquele Hospital do Amalã, minha mãe carregando ali muitos carrinhos para levar comida. Então, como eu era pequeno, minha mãe levava, e eu conhecia todos os lugares daquele hospital. Todos os lugares eu andei com a minha mãe, no Hospital do Amalã. Tomei muita sopa naquele Hospital do Amalã, com minha mãe. E quando eu cheguei ali, que eu chego na recepção, a menina já me conhece. E eu disse assim, cadê o meu irmão? Ela olhou assim para mim, assim, e disse assim, ó, ele foi a óbito. Sinto muito. Quando ela falou isso, existe um corredor no Hospital do Amalã, chamado assim, ó, que vai para Pedra. Não sei quantos de vocês alcançou isso no Hospital do Amalã. Pedra. Quando vai para Pedra, está morto. E de longe, irmãos, Deus sabe o que eu estou falando. Eu estava fazendo um evangelismo nessa época. Um dos grandes evangelismos que eu fiz na minha vida. E eu escutei de longe os gritos da minha mãe, chorando. E quando eu escutei ela chorando, o meu corpo começou a tremer. Mas naquele momento eu me lembro da oração assim, ó, Senhor, me segura, porque eu não posso chorar, eu tenho que consolar. Você acha que é fácil? E ali eu fui naquele corredor. Quando eu cheguei perto da minha mãe, ela estava se tremendo, o coração dela batendo bem fraquinho. Eu abracei ela e disse assim, mãe, calma,
porque senão a senhora também vai. Eu já perdi um, eu não posso perder 2 num dia só. Tenha calma. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher, irmãos, não era que ela não chorasse, porque é inevitável chorar nesses momentos. É do ser humano, é da natureza dele. Mas Jesus estava dizendo assim, ó, calma, não desespera. Sabe, irmãos, às vezes a gente lê a palavra de Deus, conhece uma verdade, mas parece que quando isso acontece com a gente, tudo que a gente conhece parece que vira só teoria. E naquele momento, irmãos, eu tinha que colocar aquilo que eu aprendi na igreja, que a palavra de Deus me ensinou. E se tem uma coisa que eu aprendi muito bem, foi o assunto da morte. Isso libertou muitas coisas que a gente tinha, que a gente aprendeu quando criança. E ali eu disse assim, mãe, calma. Ele se foi, dói muito. Mas louve a Deus, eu disse essa palavra para ela, porque Deus está te presenteando ainda com a vida. E você tem muita coisa ainda para nos ensinar, e Deus tem muitos planos ainda na sua vida. E ali consolei minha mãe, e quando foi mais ou menos meia-noite, o pastor Adalberto vai me visitar, e então ele me leva no carro, e ele disse assim, agora, irmão, pode chorar. E ali eu pude derramar minhas lágrimas no ombro daquele homem de Deus. E ele perguntou uma pergunta para mim assim, ainda vamos continuar o evangelismo? E eu disse assim, pastor, não pelas minhas forças, mas pela graça de Deus, nós iremos. Quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus viu uma mulher que não tinha emprego, que não tinha muitas vezes, irmãos, um valor, sabe, para aquela sociedade. Olhou para aquela mulher e viu que ela tinha aquele único filho. Mas aquele único filho, irmãos, a Bíblia não diz o motivo, ele faleceu. E aquela mãe estava desesperada. Sabe por quê, irmãos, ela estava desesperada? Porque talvez aquele jovem fosse o sonho que ela ainda tinha vivo na vida dela. Aquele jovem, talvez ela dissesse assim, ó, eu não tenho nada, mas eu aposto tudo em você. Talvez você vai me levantar, talvez você vai nos dar uma vida, uma casa, um sustento. Sabe, aquela mulher olhava para aquele jovem como algo muito especial para ela, não só pelo filho, mas pelos sonhos que ela não pôde realizar. Talvez nele ela concretizasse. Mas agora o que acontece? Ele está morto. Aí ela, o que ela pensou? Acabou para mim, acabou tudo. Eu não tenho mais marido, eu não tenho filho. Se for falar que se Deus me amasse, como que Deus leva meu filho? E aquela mulher estava cheia de razões emocionais para dizer que Deus não existia, para dizer que nada na vida dela. Olhava para a cidade que vivia, talvez a cidade de Naum, a vilazinha de Naum, não tivesse valor algum, porque tem pessoas que dizem, não, Jesus está nos grandes centros, nas grandes cidades, sabe, mas olha para essas pessoas que estão assim, vivendo a vida miserável. Não, Deus não está aqui não. E a mensagem de hoje mostra que os olhos de Deus estão em todos os lugares, e que o amor de Deus está em todos os lugares. Aonde tiver um filho de Deus sofrendo, ali os olhos dele estão abertos. Ele olha para aquela mulher e diz assim, ó, não chores, calma. Sabe, quando Jesus chegou lá na aldeia, lá de Samaria, onde Lázaro estava, quando ele chegou, assim, a primeira coisa que ele perguntou para Marta foi o quê? Aonde Lázaro está? Ah, Senhor, ele já está morto, né? Há 4 dias. Aí Jesus disse assim, chama ele, me leva até lá, porque eu hei de ressuscitá-lo. Aí ela disse assim, não, mas eu sei, Senhor, que no último dia
meu irmão há de ressurgir. Aí Jesus diz assim: Marta, se creres, verás o poder de quem? De Deus. Marta tinha a visão de uma ressurreição futura. Jesus tinha uma ressurreição presente. Foi até lá. Enquanto a família esperava ver Lázaro no último dia, Jesus deu Lázaro para eles de volta naquele dia. Ellen White diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, era Lázaro quem puxava o burrinho que Jesus vinha montado. Amém? Agora ele olha para aquela mulher. Enquanto aquela mulher estava num desespero, Jesus já tinha ressuscitado o seu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque no desespero, muitas vezes, a gente fica cego. O desespero, ele leva com você todo o conhecimento, toda a racionalidade. Porque na morte você só enxerga a dor, o sofrimento. Na morte, muitas vezes, nós somos egoístas e achamos que só nós sofremos. Quando, na realidade, o Filho de Deus sofreu muito mais. E quando Jesus pega aquela mulher, irmãos, aqui eu quero terminar. Jesus pega aquela mulher e diz assim: ó, toma teu filho de volta. Sabe o que Jesus estava dizendo? Toma teus sonhos, toma teus projetos, toma a tua vida. Eu não me esqueci de você. Amém? E Jesus então deu àquela mulher, irmãos, toda a dignidade que ela merecia. Deu para ela todos os projetos. E o menino voltou à vida. A Bíblia diz, irmãos, para nós, que um dia os mortos em Cristo hão de ressuscitar, quando a trombeta soar. Depois do evangelismo, eu fui um dia no cemitério, e eu não tive tempo de sepultar muito o meu irmão, mas quando eu fui lá no cemitério, eu fui sozinho naquele cemitério, não tinha ninguém. E ali eu confesso que minhas lágrimas caíram. E quando eu vi aquele nome lá, Cláudio Roberto Damasceno, eu disse assim: meu irmão, o médico já falecido aqui, que congregou muito com vocês aqui, o irmão que morava aqui no centro, Joselito, ele na época estava bem de saúde, bem mentalmente, e ele pregou para o meu irmão na última hora. E perguntou se o meu irmão cria em Jesus Cristo, se ele aceitava. E ele disse para mim assim: ó, teu irmão acenou positivamente. Eu visitei o seu irmão. E quando eu estava sozinho, lá naquele cemitério, eu disse assim para Deus, assim, ó, hoje, esse lugar do silêncio, que é a sepultura, eu olhei assim, lembrei de Apocalipse 21:4. Deus enxugará dos olhos toda lágrima e toda dor. E esse cemitério que hoje aqui é um silêncio, na tua volta, Senhor, essas tumbas vão explodir. Quando a trombeta for tocada, irmãos, as tumbas vão explodir. E os mortos em Cristo hão de ressuscitar. E eu disse para o Senhor: irmãos, eu quero ver o meu irmão naquele dia e abraçá-lo, porque eu creio no poder de Deus. Nós temos que crer no poder de Deus, irmãos. Nós podemos até sentir a morte, mas o melhor virá, porque Jesus não só deixou vir a morte, Ele também nos prometeu a ressurreição. Feliz é aquele que crê, irmãos, disse Jesus, porque ainda que você chore por essas pessoas que hoje estão no pó, o melhor é saber que se elas morreram em Cristo, naqueles dias, elas vão ressuscitar. E é isso que nós devemos pregar para as pessoas.
As pessoas dizem assim, mas vocês não sentem a morte. Sentimos sim. Só que a morte para nós não é o fim. Como diz aquele velho ditado, se eu não me engano, eu me esqueci agora, foi um teólogo católico que falou, que ele falou o seguinte, que é morrendo que se vive para onde? Para a vida eterna, irmãos. Que Deus conforte o meu e o teu coração, que a gente possa ter a certeza, irmãos, de que ainda que morramos, ou que percamos pessoas, o Deus que cremos, o Deus que nós confessamos, tem poder para ressuscitá-los. Enquanto as pessoas gastam muito dinheiro, irmãos, com muitas coisas, nós gastamos o nosso tempo, com a palavra de Deus, dizendo às pessoas que em breve, os mortos em Cristo hão de ressuscitar. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir agora um louvor. O sol, eu sinto teu poder, Senhor. Me volto para o céu e me ponho em tuas mãos. Nada mais me importa quando tenho tua proteção. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar, encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. Sei que posso atrair vidas a teus pés, Senhor. Caminham sem razão, pois não podem enxergar a estrada certa, a luz perfeita, o novo amanhecer. O mundo pode até cair, barreiras podem me fechar, encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo, um novo dia vai brilhar. Encontrarei saída, estás bem à frente a me guiar. Se tudo escuro parecer, eu saberei esperar. O sol já vem surgindo e um novo dia vai brilhar. Senhor, tu és o sol que aquece meu viver. Enquanto essa música tocava, eu me lembrei de uma história só para a gente orar.
Quantos conhecem Guilherme da Vila Eduardo, filho do irmão Ronaldo? Muitos, né? Nós estávamos... Ronaldo foi uma época ancião conosco na igreja de Santa Luzia. E quando o Ronaldo perdeu um filho, acho que muitos aqui lembram, né? E a gente estava um dia na casa dele assim, e eu disse: Ronaldo, quem que é esse aqui? Ele disse assim: esse é o que faleceu. E eu olhei assim, galeguinho, branquinho, os olhos azuis. Disse assim: esse foi um anjo que passou pouco tempo e se foi. E Lúcia, com uma certa idade depois, engravidou de Guilherme. Irmãos, só o poder de Deus para fazer aquilo. Vai comparar a foto de Guilherme novinho com o que faleceu. Sabe o que Deus fez com Lúcia? Assim: Lúcia, um se foi, mas toma outro para você aqui. Irmãos, a cópia. A cópia. Eu olhei assim, eu digo: Ronaldo, Deus é bom, Ronaldo. Deus não se esquece de nós. Irmãos, Guilherme é a resposta de Deus. E hoje já está grandão aí com o pai. De vez em quando, enquanto o Ronaldo querendo me atropelar nos carros aí, parece um doido andando de caminhão, entregando, ele vende comida. E Guilherme com ele, dirigindo já. Eu digo: Deus é bom, irmãos. Essa é a esperança que nós temos. Como Deus é bom. Então não se entristeça com a morte. Deus sabe todas as coisas. Eu perdi uma irmã no dia do meu aniversário. Está para o resto da vida. Mas continuo louvando a Deus também. Minha mãe diz assim: mas toda vez que eu comemorar seu aniversário, tenho que comemorar a morte dela. Eu disse: mãe, mas todas as vezes que a senhora comemorar um aniversário meu, é sinal que a senhora está viva. É sinal que a graça de Deus está se renovando a cada ano na sua vida. Agradeça a Ele por isso. Mesmo com essa mancha, temos que louvar a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque és um Deus poderoso, porque és um Deus que tem poder, porque muitas vezes, ó Deus, mesmo nas lágrimas, mesmo no momento de desespero e de angústia, o Senhor chega para dar esperança. Aquela mulher não tinha valor mais para uma sociedade, aquela mulher não tinha, ó Deus, emprego, vivia sem dignidade. E o que ela tinha de mais precioso, aos olhos dela, tinha se perdido. E o Senhor vai até aquela cidade, não só resgata, ó Deus, um jovem que tinha morrido, mas resgata a vida de uma mãe também, que não tinha mais esperança. Que nesta noite, ó Deus, se nessa igreja há alguém triste, há alguém angustiado por percas, conforte esse coração, ó Deus, e dê, ó Deus, a elas a esperança da ressurreição, porque naquele grande dia, ó Deus, a morte será vencida e os mortos em Cristo, pelo poder do Senhor, hão de ressuscitar. Enquanto isso não acontece, conforta o nosso coração, anima-nos a continuar, ó Deus, te servindo, em nome de Jesus. Amém.